Então vamos lá. Como hoje nós vamos falar de estrutura, eu preciso comentar novamente sobre essa armadura que nós colocamos no nosso corpo. E essa armadura, ela não é apenas cerebral ou mental, é uma armadura corporal. Por quê? Os neurônios, eles estão nos nossos músculos, no nosso corpo também, no nosso intestino. A serotonina, ela está no intestino. Só 10% no cérebro, que é o hormônio da felicidade, por exemplo, que as pessoas não sabiam disso, né? Então, por isso que tem muito a ver relação com a comida, né? Vocês estão aí nessa maratona se organizando na comida também, tá? Quando eu consigo ter gratidão, que é uma palavra que está tão falada e pouco conhecida, quando eu realmente agradeço, agradecer não é você achar bom um processo, é você reconhecer que aquilo ali te trouxe até onde você está, que aquilo fez parte da sua evolução. Não é exatamente gostar do que lhe aconteceu. Ter gratidão não é gostar. A gente pensa assim, eu agradeço aquilo que eu gosto. Não, porque às vezes é necessário. Vamos falar da criança, que fica mais fácil de entendermos. Não adianta você falar para uma criança que ela precisa comer brócolis, porque ela não vai entender. Não é o momento dela entender. Ela ainda não tem essa capacidade. Tá? Então, o que eu estou falando aqui para você é que vocês precisam comer brócolis, né? E é algo que às vezes a gente não tem um entendimento. Então, agradecer é quando você não tem aqueles picos escuros em relação aos seus sentimentos. Porque quando você tem picos escuros, significa que ainda tem aquele restinho de ódio, de rancor, sabe, de orgulho. Então, você começa a agradecer quando você fala, nossa, foi muito ruim o que me aconteceu, mas olha quem eu estou me tornando, como é que eu estou conseguindo me construir. Mas você só tem gratidão quando você constrói uma outra forma de ser, quando você renova a pessoa que você é. Porque senão como é que você vai ter gratidão? Como que você fica na lama, agradecendo de estar na lama? Não é isso. É quando você tem o movimento e a ação de sair disso aí, e aí você olha e fala, eu precisei estar ali para me construir agora. Aí você tem gratidão pelo processo, tá? Então, primeiro vamos falar sobre essa tão famosa estrutura que dá origem a algumas características que nós temos, tá? Quando nós nascemos, começa então o nosso entendimento da vida. Então, o que acontece? Primeiro nós sentimos a ordem, não é exatamente essa, mas eu preciso entrar em algumas questões que por enquanto ainda são religiosas, então nós vamos partir daí, tá? Eu sou, na verdade. Só que para eu sentir esse sou fluindo, eu vou falar de uma ordem prática. Eu sinto, quando eu nasço, eu não sei o que é rejeição, abandono, orgulho, não sei nada. Mas eu sinto alguma coisa. E à medida que eu sinto, eu interpreto isso na minha mente. Porque eu não sei nem em que língua que eu nasci. Então, as palavras aqui não valem. Mas eu interpreto algo que os autores chegaram muito próximo de rejeição. Então, eu interpreto que minha mãe não está ali, por exemplo. Tá? Por que não é abandono? Porque abandono, a pessoa precisa me acolher para me abandonar. Quando me abandona de cara, é rejeição. Tá? Então, nesse primeiro momento, que é a minha primeira estrutura, chamada de esquizoide, eu entendo uma rejeição, né? O que aproxima-se de rejeição, porque eu, de 0 a 3 meses que se dá essa estrutura, eu não sei o que é rejeição. Mas eu entendo que nesse ambiente, a pessoa que deveria estar me acolhendo não pôde ou foi hostil. Então, o primeiro sentimento que eu desenvolvo, portanto, medo. Medo demasiado e principalmente de estar vivo. Porque o que eu faço agora? Eu estou viva, né? Saí da barriga. E aí? Cadê? A questão que eu quero que vocês entendam é que o nosso desenvolvimento é crânio-caudal. Vai do crânio para o fim da coluna. Tá? Então, os nossos segmentos, eles são perpendiculares à coluna. Por causa da nossa organização, do nosso crescimento e desenvolvimento.
Sendo assim, se é crânio caudal, o primeiro segmento é ocular. Está ligado à minha cabeça e aos meus olhos. Portanto, a característica dessa personalidade, lembrando que das 5 características que eu vou falar aqui, dos 5 caráteres que nós falaremos, nós precisamos ter um pouquinho de cada. Aquilo que me falta, eu preciso desenvolver. Aquilo que eu tenho excesso, eu tenho que ceder um pouquinho. Mas eu preciso ter um pouquinho de cada. Se eu tenho um pouquinho de cada, eu sou mais saudável. Por exemplo, se eu tenho somente esquizoidia, significa que eu não tenho mais um caráter. Eu tenho uma patologia chamada esquizofrenia. Então, uma pessoa saudável, ela tem um pouquinho de cada, ela consegue lidar de uma forma muito flexível. Ela consegue sair de um caráter e pular para o outro quando é necessário. Por exemplo, num trabalho, não tem como eu ser oral no trabalho. O que é o oral? Aquele que chora, que quer colo, que conta a vida inteira para o outro. Eu posso fazer isso no trabalho? Dependendo do meu trabalho, eu vou ser esquizoide, que é mais criativo, é mais pensante, fica sozinho. E dependendo do meu trabalho, preciso ser psicopático, que é o líder, que fala, que tem uma boa persuasão. Todos os caráteres são importantes. A questão, então, não são os caráteres. É se o caráter está com a couraça muito apertada ou muito frouxa. Aí é que está o problema. Porque quando eu dou essa aula, as pessoas ficam assim, Daniela, eu sou o quê? Nós temos realmente uma estrutura básica, aquela que dá origem à maior somatização, que é o meu corpo. O meu corpo é uma somatória dos meus sentimentos de 0 a 7 anos aproximadamente. Tá? Então, isso está refletido no meu corpo. Eu precisei contrair, eu precisei soltar, relaxar. O meu sistema nervoso precisou receber a comunicação e, portanto, formou a estrutura que eu tenho hoje. Isso é uma somatização. É diferente de uma doença psicológica. Psicossomática existe em tudo. Tudo é psicossomático porque tudo vem ligado ao meu pensamento, à minha emoção, que gera quem eu sou. Então, tudo é psicossomático. Ok? Talvez o médico não vai parar para te dar essa aula. Então, ele já seleciona, isso aqui é emocional. Mas tudo é emocional. Ele quer dizer o seguinte, que aquilo tem uma qualidade emocional muito maior do que as outras doenças que tem uma característica genética que está ligada ao emocional, mas que ele vai tratar de uma outra forma. Então, ele vai te dar aula, ele vai falar mais ou menos assim. Talvez seja um erro, porque agora nós não entendemos que todas as doenças estão ligadas ao nosso emocional. Daniele, toda e qualquer. Até o Covid? Sim, porque senão todo mundo morreria de Covid. Morrem aqueles que têm uma resistência menor, né, que tem a predisposição para receber, que o organismo não vai saber lidar com aquilo que veio dentro do organismo dele. E isso tem uma ligação muito mais complexa do que nós imaginamos, muito mais. Tá? Então, existe uma psicossomática? Sim, porque para eu adoecer, o meu sistema imunológico tem que estar com uma resposta baixa. Resposta aqui a uma comunicação. Qual comunicação? Sináptica. Como que acontece isso? Sentindo e pensando. Então, para eu respirar, eu preciso sentir e pensar. Senão não acontece a comunicação no respiro. Ok? Então, o que acontece é que de 0 a 3 meses, para quem tem essa estrutura como base, a mãe pode ter ido para uma incubadora, a mãe pode realmente ter sido hostil, pode realmente ter rejeitado a criança, não importa. O que importa é que a criança entendeu uma rejeição. Quais são as características desse caráter? Uma pessoa mais introspectiva. Uma pessoa que tem medo de existir. Essa pessoa vai para Nárnia. Ela vive em Nárnia, né? Quando você pergunta para ela, hã? O quê? Oi? Porque ela não fica presente. Tem dificuldade de sentir, então, a vida. Então, o corpo ele é um pouco mais frio. É uma pessoa mais desengonçada nos jeitos. Porque ela não tem articulação. E uma pessoa flácida, porque de 0 a 3 meses não tem tônus muscular. Ah, Daniela, tem a ver com tônus muscular, então realmente é corpo. Gente, realmente é corpo. Essa pessoa tem pouco tônus, ou seja, ela é mais flácida. Tá? Ela tem um medo mais aguçado, o medo da existência. Qual que é, então, a máscara que essa pessoa usa? Uma máscara de escapista. Por quê? Porque ela sofreu uma rejeição. Então, ela não vai para não ser rejeitada de novo.
Tipo assim, vai procurar um emprego? Ah, eu vou, mas nunca vai. E o medo de receber não? E se eu receber um não? Será que eu vou suportar? Porque eu vou mexer com estruturas muito guardadas. Olha, de 0 a 3 meses, eu nem lembro dessa época. Imagina o quanto isso está guardado lá dentro no meu inconsciente. Ok? Então essa pessoa, ela tem medo de ir. Até porque ela tem pouca força física. Ela tem pouco tônus muscular. Então é uma pessoa mais parada. Mais ligada ao intelecto. Porque essa pessoa, ela não acha que ela é melhor. Ela tem certeza absoluta que ela veio de outro planeta. No sentido de que, talvez viemos, não vou entrar nessa questão, mas não é no sentido de vir de outro planeta, é no sentido de que eu não pertenço à Terra porque eu sou sobrenatural. Nesse sentido. Então, nós temos aí algumas características esquizoide, que são importantes, sim, porque tem a qualidade da concentração, da inspiração, da criatividade. Os esquizoides gostam muito de coisas diferentes, né? O tênis de uma cor, outro de outra, pintar o cabelo de várias cores, isso é muito característica esquizoide. Ir para o mundo de Nárnia, ir para a Disney e ficar lá muito tempo ou para sempre. E a questão sexual, porque a questão sexual, o que é essa questão que nós falamos tanto? O que ela de fato significa? Prazer mais amor. E ela começa a ir com a minha mãe, porque eu tenho o prazer de estar com a minha mãe, de estar mamando, de estar ali no colo. Eu tenho amor e tenho prazer. E se isso é me negado, se eu entendo que isso é me negado, isso está ferindo a minha existência. E um bebê de 0 a 3 meses, dependendo da mãe, ainda pega ele, ainda prende assim no coelho, ele nem mexe só o olho e respira. E olha lá se respira direito, porque está preso. O que não é saudável, nós já sabemos hoje. Então, essa criança que tem essa mãe hostil, ou entende o ambiente hostil, vai desenvolver essas características, porque naquela época precisou se defender. Como que ele se defendeu? Ele saiu de si. Ele teve um desalojar aí, né, do espírito com o corpo. Ele precisou fugir um pouco, porque estava doendo a ausência do prazer e do amor. Ok? Qual que é a insígnia libidinal? O que é a insígnia libidinal? É um ponto aí, lembrando que não é um ponto físico, porque o cérebro, nós temos a mania de falar assim, é a parte do cérebro, isso é um modo de falar. O cérebro ele é um todo. Eu contei para vocês a experiência do menino que teve metade do cérebro retirado e ele conseguiu se reconstruir, tá? Então, é só um modo de falar. Insígnia libidinal é um ponto que você sente prazer naquela ação externa. Qual que é a insígnia libidinal do esquizoide? Olha para mim, me veja. Quais são as doenças mais próprias do esquizoide? Doenças relacionadas à pele e a olhos, alergias, sudorese, problemas graves de vista. Por que eu falo graves? Porque a gente tem o desgaste mesmo natural da idade, dos olhos, né, equipamentos eletrônicos, etc. Mas são doenças mais ligadas a essa estrutura. Então todo mundo é esquizoide? Todo mundo tem um pouquinho do esquizoide, graças a Deus. Qual que é a estrutura física? É um tipo mais desengonçado, mais magro, pescoço mais alongado, pé mais achatado, às vezes o pé não tem aquela voltinha. E é uma pessoa que não consegue te olhar nos olhos. Você olha para ela, ela some. O rosto não tem muita expressão, parece uma boneca de porcelana, não tem muita expressão. Essa é a característica, então, desse primeiro caráter. Use, então, as potências desse caráter, né? Se o seu trabalho exige que você fique mais quieto, mais calado, os esquizoides são os melhores para serem contratados. Se exige inspiração, criatividade, os esquizoides. Qual que é o ponto negativo? É não sair mais daquele momento de si mesmo. Ele precisa socializar, ele precisa abraçar. Eu não tenho essa característica. Eu abraço a pessoa e eu não solto a pessoa nunca mais. Vou até contar para vocês um acontecido. Há uns 3 anos atrás, o Instituto não era aqui, né? E eu fazia uma parceria com o Instituto Seva. E as pessoas entrando para o curso e eu abraço a pessoa e eu não solto nunca mais. Quem me conhece sabe que eu abraço, eu agarro e eu espero o tempo do abraço, né?
Alguém falou, qual que é o tempo do abraço? Eu falei, deve ser uns 8 segundos, mais ou menos. E aí uma pessoa falou que foi abraçar 8 segundos, parecia uma eternidade, mas eu abraço. E eu abraçando todo mundo que chegava. Uma pessoa passou e eu agarrei a pessoa e abracei e fiquei meus 8 segundos lá abraçando. Quando eu soltei essa mulher, ela falou pra mim assim, aqui é o quê? Nossa, meu Deus, como eu fiquei sem graça. E a minha sorte é que ela falou pra mim assim, não, depois que eu expliquei, né? Não se incomode, eu estava precisando de um abraço. Graças a Deus eu estava precisando de um abraço, porque eu fiquei muito sem graça ali com ela, né? Eu fui pegando a pessoa que estava passando na rua. Então o esquizoide, ele não consegue fazer isso, porque o esquizoide, ele esquiva. Mas o ideal para ele, porque na verdade ele quer calor humano. Então por que ele tira a pessoa? Porque ele não dá conta. É muito para ele. O afeto e o carinho é muito, então ele tira. Lembrando que a gente sempre trabalha em polos opostos. Quando a pessoa fala que não gosta de alguma coisa, é porque ela gosta demais. Cuidado agora quando você falar que não gosta de alguma coisa, hein? Não gosto de abraço. Na verdade, a alma está pedindo um abraço, mas é uma defesa. É uma defesa. Até você entender a estrutura, é uma defesa. Nós precisamos de defesa. Nós não saímos por aí abrindo a nossa vida e beijando e abraçando todo mundo e amando todo mundo da forma errada. Amar da forma certa, nós podemos amar todo mundo, que é amar com ação, né? Nós temos sim que usar algumas capas. O que não pode acontecer é que quando nós tirarmos a capa, isso sangre, porque aí faz parte de você. Não. Eu vou para um lugar no qual não conheço ninguém, eu vou ficar mais quieta, mais calada, eu vou ouvir mais. Isso não é ser falso. Isso é você estar olhando o ambiente e se protegendo. Isso está ok. Qual que é o problema? É você não ter uma vida autêntica no seu dia a dia. Porque a vida não autêntica, ela aperta as couraças de tal forma que te sufoca. Então eu preciso de uma vida mais autêntica. Quanto mais autêntico você é, mais as couraças estão flexíveis em você. Então essa primeira couraça, ela vai se firmar ao redor dos olhos, tá? Eu vou mandar no grupo para vocês depois a imagem dos segmentos, tá? Onde aperta a energia. Quando eu falo que aperta a energia, o que eu quero dizer? Ali tinha naquele momento, nos olhos, né? Aqui nessa parte, aqui ó, para cima, nós tínhamos ali mais sangue correndo, mais oxigênio correndo. Entendem? Então foi brecado justamente o fluxo de sangue, de oxigênio e de líquido do meu corpo. Só que foi brecado muito alto. Então eu sinto menos no meu corpo todo. Porque a cisão foi feita aqui. E isso é orgânico. Isso não é só uma metáfora. Isso não é só um modo de dizer. Isso é prático. É físico. Isso aconteceu no corpo. Embora você não vá ver aquilo apertado. A obstrução que existe, aí nesse caso, ela é mental. Ela pode ser física, claro, porque nós teremos aí problemas relacionados, né, a essa parte. Ok? E como nós estamos falando que o sexo é importante, por isso que eu dei a explicação anterior do sexo, nós sempre buscamos a questão sexualidade. Sempre, desde que nós nascemos. Quando o Freud falou que a criança ela tinha aquele erotismo com a mãe, as pessoas entenderam que foi um pornô. Tem nada a ver, nada. Ele quis dizer da sexualidade. Nós buscamos essa sexualidade. Ok? Então, naquele momento, a criança buscava o prazer, que era o aconchego, né? Nós vamos chegar amanhã no oral, vocês vão ver porque a criança levava tudo na boquinha, tá? Nesse momento ela não leva, porque a energia não está aí, a energia está aqui. E o adulto, quando ele busca a sexualidade nessa fase adulta, e ele é muito esquizoide, ele busca um sexo para sentir força de vida. Só que ele precisa ter imaginação. Ele precisa que a imaginação flua diante desse momento de prazer. Então, para vocês verem que o sexo ele vai ser importante sempre. Só que não é sempre na nossa vida que existe sexo, porque às vezes nós estamos no período da infância que não tem o sexo, só tem a sexualidade. Não tem a genitalidade, porque essa idade de 0 a 3 meses não tem genitalidade. Então, sexualidade não é genitalidade. Por quê? Onde que está o prazer? Está na pele, está nos olhos, está aqui. É o prazer do esquizoide.
Por isso que hoje, quando as mamães ganham o bebê, já coloca o bebê em cima da mãe, porque precisa sentir o carinho. Porque tem uma leitura científica para o toque. Essa idade é uma idade de toque. É necessário muito toque. Então, para quem acabou de ser mamãe, não embrulha seu filho e lacra, não. Deixa o bebê mais leve, deixa ele ter movimentos, né? Porque a harmonia corpórea tem a ver com os movimentos. Então, uma pessoa esquizoide, a hora que ela vai dançar, ela está totalmente desengonçada. Porque ela não tem bons movimentos. Então, hoje eu vou mandar alguns desenhinhos de esquizoide, eu vou mandar um videozinho para vocês. Eu estou até agora programando um canal para falar de uma forma muito engraçada sobre esses caráteres, tá? Acredito que até o final de junho já esteja pronto. Enquanto eu não tenho o do Instituto, eu vou mandar para vocês um de um colega de trabalho que chama-se Fernando Freitas, que é muito bom. Vou mandar para vocês verem os caráteres, tá ok? Então eu quero que vocês entendam que o caráter, ele é o cavaleiro, tá? E a armadura é a defesa, ou seja, tem que ter o caráter. O caráter é a pessoa que formou você. Você é uma pessoa que tem os caráteres. A armadura, essa couraça, ela é a defesa. Eu usei essa couraça quando eu precisei me defender. Por exemplo, cadê a minha mãe? Cadê o toque? Cadê o aconchego? Então, na tentativa de sobreviver ao ambiente, eu faço um movimento assim, ó, tipo assim, brecou. E ao brecar esse movimento, eu desenvolvo uma couraça que impede o fluxo sanguíneo, oxigênio e líquidos de se movimentarem livremente. Isso dá origem a algumas características, dá origem a um medo mais aguçado e não me permite sentir a totalidade do meu corpo quando isso está muito agravado. O recurso que eu tenho, então, é sair de mim. É viajar, não ficar no aqui e agora. E o escape que eu tenho para não sofrer mais uma vez a rejeição é não ter o movimento de ir. Primeiro porque eu tenho uma fraqueza muscular e outra que eu tenho medo de ser rejeitado. Então eu termino o namoro antes que meu namorado termine, porque assim ele não termina comigo. Eu termino primeiro. Ou eu nem começo, porque se eu começar, já não vai dar certo. Então, não vou nem começar. Então, não vou nem tentar, porque vai dar errado. Isso, gente, é o seu inconsciente dando desculpa para você não sofrer aquilo que você sofreu nessa estrutura. Olha como é sério. Com 50, 60, 80 anos, eu passo por um momento que eu vou lá de 0 a 3 meses buscar uma informação no meu cérebro que está registrada. Aí depois, é o que eu fico muito brava, as pessoas vão vender algo, falando de uma inteligência emocional, que particularmente não gosto muito, porque coloca na sua cabeça que você vai, aí você dá de cara com a sua própria estrutura. E aí, o que você faz? É a minha estrutura, o que eu vou fazer agora? Saber eu sei, eu tenho que colocar em prática. Tem um conto que diz o seguinte, que o discípulo perguntou para o mestre, mestre, o que eu faço para ser livre, para ser feliz? E o mestre falou para ele assim, faça todo o bem que lhe é possível a todo instante. Esse discípulo ficou muito bravo e falou assim, mestre, mas isso até uma criança de 8 anos sabe. E o mestre respondeu, até uma criança de 8 anos sabe, mas um idoso de 80 não consegue fazer. Saber não é suficiente. Entender é que é, porque saber, nós estamos na era da informação, nós temos informação demais, e olha a informação, quantas são certas? Quantas as pessoas se preocuparam em realmente contribuir com a sua vida e não apenas ter a prosperidade financeira? Porque palavras bonitas nós vamos encontrar em vários textos errados. Vários. Às vezes eu leio textos que eu fico impressionada com a beleza poética e o quanto o texto é mentiroso. E aí vai a manada inteira seguindo o texto. E depois sofre, porque acreditou uma crença que o limitava, mas era linda de se falar. Por isso, gente, que eu falo
que raciocinar não é frieza. É o maior amor que você dá, porque a partir do raciocinar, você começa a perceber as falhas e aí você começa a ultrapassar limites. Aí é outra história. Aí eu concordo em falar de ultrapassar limites, de vencer o seu eu a todos os dias, o seu eu, não o vizinho. Não é ser melhor que o vizinho, é ser melhor que você era ontem. Ser melhor hoje do que você era ontem. Isso é vitória. A vitória não é você ser melhor do que aquela personalidade que você segue e admira. Porque você não conhece os bastidores daquela personalidade nem a estrutura. Então, vencer, ter vitória, é você mudar para melhor do que você era ontem. Seja um pouquinho o que for. Se for todos os dias, vai ter um montante significante depois. Então, essa estrutura, para ultrapassar os limites dessa estrutura, essa estrutura tem que se permitir o abraço, tem que se permitir socializar. É difícil socializar? Claro que é. São opiniões diferentes, muito diferentes, que nós falamos que respeitamos, mas no limite não sei se respeitamos. Eu respeito a sua opinião, mas se ela for uma opinião chocante, nós falamos assim, mas nesse caso não. Respeitar é respeitar. Então, por exemplo, eu não respeito qualquer opinião, não. Se eu tiver que lidar com coisas que não vão de encontro com o que eu consigo, né? Com o que a minha cabeça concebe entender, concebe a ideia igual ou diferente, eu não consigo. Não quero. Seria a palavra mais correta. Então, é falar as verdades para nós. Que é a coisa mais importante. Nós estamos falando aqui desde o meio dia da maratona. E agora você conhece um pouco sobre essa estrutura primária. Vai anotando para você entender quem é você. Eu sou um pouquinho de cada, mas eu tenho um pouco mais de quê? Nessa situação, eu uso qual máscara? Qual defesa? Essa é a primeira que nós estamos falando. Amanhã nós vamos falar do oral. Essa é a primeira defesa, que é o esquizoide. Pouquíssimo material na internet. Eu tenho muito material porque eu estudo isso desde 2004. Então, quem se interessar, indico alguns livros, tá? O livro melhor nesse sentido, para quem quer aprender sobre o esquizoide, chama-se O Corpo Traído, de Alexander Lowen. Eu vou deixar também no grupo do WhatsApp para vocês. Ok? Pessoal, lembrando que toda essa estrutura ela se dá perpendicular à coluna. Então, tem toda uma estrutura muscular, tá? O nosso corpo, ele é uma expressão do nosso funcionamento. Então, agora eu quero que você preste atenção no seu corpo. Porque o seu corpo, ele está expressando. O Goleman fala, embora o Goleman trabalhe com... me fugiu a palavra, mas eu falo para vocês até que volte, né, a memória. Inteligência emocional. Embora o Goleman trabalhe com inteligência emocional, ele fala que o nosso corpo é a expressão da angústia, mas também é a expressão de uma vida bacana. O pessoal tem uma mania de puxar, né, para essa coisa dramática, né? Também é a expressão de coisas boas que vivemos. E, inclusive, ontem uma pessoa me falou o seguinte: Daniela, depois que eu fiz a lista, eu achava que a minha vida era tão triste, mas a lista de coisas boas ficou maior. Ah, gente, a pessoa aqui alimenta a alma, né? Eu fico vibrando com isso. Olha que bacana, olha que bom ouvir isso, né? E hoje escrevi para uma pessoa sobre isso, inclusive a pessoa que me mandou, eu falei, isso faz o trabalho valer a pena, isso faz, né, a dedicação que nós tivemos no trabalho valer a pena, né? Porque eu ainda brinquei, né, no dia que a gente estava aqui de noite escrevendo, e uma pessoa brincou comigo assim, tem que valer a pena. Eu falei, mas se tiver mudança em uma pessoa, já valeu a pena. Porque tem propósito no trabalho, né? Isso é muito bacana. Então, faça os seus trabalhos com muito propósito, com muito amor. Então, pessoal, essa é a primeira estrutura. Vou mandar agora no grupo para vocês se divertirem aí com os caráteres. E amanhã, às 19 horas,
estaremos aqui novamente falando sobre o caráter oral, que todos nós temos muito acentuado por morar aqui no Ocidente. Ok? Grande beijo, até amanhã. Fiquem com Deus.